Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou revisar um artigo do ano de 2009, cujo título é The Loss of Architectural Knowledge During System Evolution, an Industrial Case Study. Eu sempre quando eu falo inglês eu fico com muita vergonha, eu fico fazendo esses trejeitos aqui, né, para disfarçar a minha vergonha, mas basicamente em português é a perda de conhecimento arquitetural durante a evolução de um sistema, um caso de estudo da indústria. Beleza? O artigo é lá de 2009, foi escrito por Martin Feiucas e Daniel Hattiu e Elmar Jürgen. São pessoas de alguma universidade da Alemanha, se eu não me engano, de Munique, eu acho. Beleza? E fala sobre um tema que particularmente eu gosto bastante, né? Sobre qualidade de software e sobre como o conhecimento, né, as intenções do início do software, as decisões arquiteturais ou as intenções arquiteturais que existem ali no início quando está sendo concebido a primeira versão, as primeiras versões do produto, aquilo vai sendo perdido com o passar do tempo aí, né? Algo que de fato eu acho que acontece e já revisei alguns artigos, inclusive aqui no canal, sobre o mesmo tema. Beleza? Como é de praxe, né? Quando eu vou revisar artigo, eu faço um roteiro aqui do lado, porque são vários itens ali, né? Então eu vou passar pelos itens que eu coloquei como relevante do artigo e no final dou um pouco do meu ponto de vista sobre, obviamente, o que eu tô revisando aqui, beleza? Eu já vou deixar aqui o artigo, ó, aqui para você ir vendo, né? Então aqui tá o título do artigo, aqui tá os autores. Eu acho que são todos homens aqui, né? Pelo menos eu acho. E aqui tem o nome do instituto e tudo mais. Eu acho que München é Munique, mas Jesus sabe se eu entendi certo aqui. Então, olhando aqui, né? Basicamente o resumo é que o artigo investiga essa perda do conhecimento arquitetural presente principalmente olhando para a documentação do software, né? Então o artigo olha para a documentação e o software no início, né? E aí com o passar do tempo, durante a evolução do software, ele vai mostrando como a documentação vai ficando defasada em relação à evolução do sistema, né? Quem nunca passou por isso aí. E aí aqui ele já começa, né, com essa imagem que é legal, tentando mostrar um pouco do que acontece durante a evolução, né? Então aqui você tem o início das coisas, né? Então o que está sendo pensado e o que está documentado. Aí você tem aqui, né, a intenção arquitetural. E aí você tem aqui a documentação. Aqui desse lado aqui você tem, né, do lado esquerdo, aí pelo menos do meu lado esquerdo, aí você tem, né, a intenção como deveria ser, né? Documentação e implementação andando lado a lado. E só que aqui do ladinho você tem o que realmente acontece, né? Que é a documentação ficando muito para trás em relação à evolução do software em si. E é sobre isso que o artigo estuda aí, beleza? Para tentar, né, aprofundar esse estudo, o estudo de caso aí, né, foi realizado utilizando-se de 3 projetos diferentes de uma empresa lá na Alemanha, beleza? E para mostrar isso daqui para você, deixa eu navegar aqui, ó, calma aí, aqui. Então você tem 3 projetos, o tempo de vida aí dos projetos, né, 5, 6 e 2 anos. Ele fala aqui das características do projeto, né, que são 2 sistemas web e um sistema com a interface desktop. E aí você tem aqui, né, o número de linhas de código, né, contando por 1000 linhas, então você tem 454 mil linhas, 317 mil linhas, 495 mil linhas. E o número de pessoas que participam das atividades de manutenção do sistema, manutenção, né, corretiva, evolutiva, e por aí vai. Ele deixa claro aqui no artigo, né, que o time de manutenção, independente do tipo de manutenção, é menor do que o time de concepção aí dos projetos. E eles usam esses projetos, né, porque tem uma característica interessante, assim como várias empresas, inclusive aqui do Brasil, principalmente as gigantes que contratam muitas terceirizadas, que muitos dos projetos são criados
por essas empresas que são terceirizadas dentro da empresa contratante, né? E aí você tem uma grande variação, né? A flutuação aí da equipe de desenvolvimento, que as pessoas vão entrando e saindo, e o projeto, né, é um só, vai tendo que ser mantido por todas essas pessoas, né? Eu sempre gosto de lembrar aí, né, que manter software é como se você escrevesse um livro e esse livro fosse sendo atualizado por pessoas que não necessariamente participaram da concepção da escrita, das ideias ali, né? E aí como é que ela vai evoluir o livro mantendo a ideia da coisa, tudo mais? Então ele usa isso daí para ir ele considera que isso é importante aqui, né, nesse estudo, porque é uma situação meio que acontece, supostamente acontece em vários outros lugares aí, mesmo empresas que são as donas não donas, né, mas que tem a equipe interna, obviamente, né? É caso muito comum hoje para as startups e tal, né? Consideram tecnologia como core ali do negócio. Mesmo assim, as pessoas vão saindo, né, da empresa e outras pessoas vão chegando. E obviamente que você tem esse mesmo tipo de desafio mesmo em empresas que tem as equipes internas aí. Então, continuando aqui, né? O artigo levanta 4 perguntas e eu anotei, né, as 4 aqui para passar aí com você, né? Com você que está assistindo. Então, a primeira pergunta é: até que ponto a documentação da arquitetura ficou consistente com a implementação durante a evolução do sistema, né? Deixa eu chegar aqui nessa pergunta para você. Vamos aqui ver. Calminha, né? Aqui você tem um pouquinho, né, de um desenho mostrando a seta vermelha é tudo que não deveria acontecer. Beleza? Mas a gente já chega lá. Então tá aqui a primeira pergunta, né? To what degree is architecture documentation kept consistent with the implementation during system evolution? Eu traduzi dessa maneira que eu acabei de falar aqui para você, né? Até que ponto a documentação da arquitetura ficou consistente com a implementação durante a evolução do sistema. E aqui tem informação que é importante, né? Como a tabela 5 mostra, entre 9% e 19% de todas as dependências que estão implementadas no sistema não puderam ser identificadas corretamente, né, na especificação. Então ele tem aqui essa tabela, que é a tabela 5. E ele fala aqui disso, né? Que aqui esse diff para documentação é tudo que foi encontrado no software que de alguma forma não estava explicitado na documentação. Então, e aqui é por isso que tem um range entre 9% e 19% aí nos projetos. Lembrando que o projeto C é o projeto com menor tempo de vida aí, beleza? Segunda coisa aqui, segunda pergunta, né? Então, a segunda pergunta, deixa eu só pegar aqui a tradução que eu fiz, né? O quão bem a documentação da arquitetura reflete as intenções do arquiteto, né? Então, how well does the documentation of the architecture reflects the intentions of the architect? E aí ele coloca aqui, né, que a tabela 5 mostra que entre 72% e 90% das diferenças entre a documentação e a implementação são referentes a problemas na documentação também, tá aqui, ó. Então, as diferenças que foram encontradas, em geral, né, a maioria delas acontecem porque a documentação não está, né, atualizada. Percebe o percentual altíssimo, né? Então, esse 90% se dá sobre esses 12% de diferença aí. Beleza? A terceira pergunta que foi feita aqui é... Aqui eu traduzi um pouquinho com minhas palavras ainda, né? Pensando em quantificar, né? O quão distante começa a ficar o software do que tinha sido imaginado. Essa pergunta pode ser vista no artigo aqui, ó. Questão 3, né?
How big is the architectural decay? Decay é tipo decadência, né? Então é a decadência arquitetural aí do software. E aqui você tem essa terceira coluna, que é uma coluna relativa a políticas que tinham sido declaradas na documentação referente ao software. E aqui você tem, né? Tudo que é vermelhinho aqui é como se fosse, né? É como se fosse, não. É de fato relativo ao projeto A, violações nessas políticas, que basicamente é como os componentes do software deveriam se comunicar e por aí vai. Então você tem aqui, ó, aqui no projeto, aqui, né, o range é entre 10 e 28% dessas violações, digamos assim, de políticas arquiteturais aqui, né? E aí quando você pensar em que 10 é pouco, pensa assim, que 1/10 tá violando o que foi pensado no melhor caso, e no pior caso, quase 1/3 tá violando o que foi pensado, beleza? Então, se você começa a pensar em milhares de linhas de código, então você pensa no software com 500 mil linhas de código, 10% significa 50 mil linhas de código. Não é pouca coisa, não. Beleza? Pensa em 30%, seriam 150 mil linhas de código aí, mais ou menos, né? Então não é pouca coisa, não. E a quarta, aqui, né? Deixa eu só pegar aqui, tá aí no inglês, deixa eu só pegar aqui como eu escrevi no português, né? Quais são as causas da inconsistência, né, entre a intenção inicial da arquitetura e o código, né? What are the causes of inconsistencies between the intended architecture and the code? Beleza? Então, essa aqui eu escrevi um pouco do resumo, né? Deixa eu ler aqui para você. A resposta básica aqui é que a documentação da arquitetura é basicamente uma peça de planejamento no começo do software e que depois vira meio que uma relíquia. Ninguém nem lembra que ela existe e, portanto, ninguém nem pensa que ela deve ser atualizada, né? E ele fala um pouco disso aqui, ó. Quer ver aqui? The developers regard the architecture, blá blá, so... Ó, então a documentação de arquitetura é vista mais como alguma coisa que facilita a fase inicial do projeto do que uma descrição do sistema para que seja de manutenção, né, e evolução a longo prazo. Aí ele começa a falar desse tipo de coisa aqui, né? E basicamente ele cita isso aqui, que a galera nem lembra depois de mexer. Não é que fala assim, eu não vou... Ele fala isso aqui, ó, quer ver? Tem uma parte aqui que é... Deixa eu ver se eu acho deliberated. Não é deliberated, mas ele cita aqui em algum momento, que não é que a galera fala assim, eu lembro que tem documentação e eu não vou atualizar. A galera nem lembra que tem documentação. E se você não lembra, como é que você vai atualizar? Beleza? Então ele fala disso daqui. Aí depois ele vem aqui, né, para a parte de lições aprendidas. Isso aqui, vou passar rapidinho, né, mas basicamente ele fala que... O importante é ler aqui nessa parte mais o que está em negrito mesmo, beleza? Então, de fato, o conhecimento arquitetural vai se perdendo de novo, né? As pessoas vão trocando e aquelas intenções e tudo que tinha sido planejado vai tendo que ser mantido por pessoas que não participaram das decisões iniciais. Ela não tem como acessar aquele histórico, porque basicamente a documentação não reflete mais o que está no código e tudo começa a ficar muito perdido. Só que aí tem uma coisa que é legal, que ele fala aqui, né, que essa checagem de conformidade, né, é um catalisador para discussão. E aqui tem uma coisa que eu não mostrei para você, e eu vou voltar aqui no artigo, né? Aqui na parte de metodologia do artigo e tudo mais, eles criaram meio que umas formulinhas para ir descrevendo a arquitetura. Essa é uma coisa que nos artigos científicos, né, como eu geralmente não leio na intenção de ficar vendo no detalhe, né, se o artigo foi mal escrito, bem escrito, ou algo do gênero, por mais obviamente que seja importante, mas em geral,
o pior artigo, o melhor artigo, gera um valor para mim. Então, geralmente, na parte de metodologia, quando começa a ter um monte de fórmula e não sei o que e tal, meio que desencano da metodologia, obviamente aumentando meu risco de ler um artigo que pesquisadores de carreira, né, que têm esse olhar muito mais crítico do que eu, podem falar assim, putz, mas a metodologia aqui foi meio cagadinha ou algo do gênero. Geralmente eu olho mais para as ameaças à validade do artigo. Geralmente as ameaças estão ali já dando um sinal do que você deve se atentar, eu já falo sobre isso com você. Mas aqui na metodologia, né, ele fala um pouco de como eles fizeram para fazer análise arquitetural. E aqui tem um passo na metodologia que basicamente é transformar uma documentação que está em texto não estruturado para algo estruturado, para ser mais facilmente analisado. E era 2009, beleza? Então, eles usaram aqui o XML como uma forma de documentar de maneira estruturada. Então, você tem aqui nessa ideia, né? Você tem um componente, e um componente depende de outro componente, e aí você tem aqui um outro componente, que depende tem um outro elemento aqui, né? Então, esse componente aqui tem esse elemento, esse componente aqui tem esse elemento, e aí você permite, né? Aqui tem as policies, né? Que você permite que a aplicação acesse acesse aqui, né, a interface, e aí ele começa. E a ideia é verificar se o código respeita o que está descrito nessa documentação mais estruturada. Hoje em dia é muito comum, né, quando a gente pensa, por exemplo, em logs de aplicação, logar tudo, sei lá, em JSON para facilitar as buscas, os mecanismos de buscas super evoluídos que existem hoje. Quando a gente pensa em tudo que tem de ferramenta aí, né, para monitorar o software e tudo mais. Então ele fala disso daqui, e aí, como eles fizeram esse passo de transformar e fizeram um pedacinho de software que analisa as diferenças, eles também comentam, né, que eles colocaram isso no esquema de build do projeto diário ali, naquela época ali, né, diário, e falou que isso também ajudou, porque aí, o tempo inteiro, continuamente estava sendo checado, essa documentação estava acompanhando o software, a evolução do software. E aí era mais fácil de gerar discussões sobre isso com quem estava participando, né, da pesquisa em si. Aqui para baixo, ele cita as ameaças, né, tudo mais. Então, ele fala que pode ter conhecimento que não necessariamente estava explícito lá no código, eventuais problemas da transformação do texto para um formato que é checável, né, um checkable form, aqui que ele fala, né, dependências invisíveis, por aí vai. Então, acho que é uma coisa muito legal dos artigos científicos, né? Em geral, eles relatam ali as possíveis ameaças para o que foi escrito, para você ter uma visão mais crítica, e também declaram o método, a metodologia que foi seguida para que a pesquisa acontecesse, para que quem está lendo, né, possa averiguar isso daí. Mas, de novo, né, eu geralmente estou mais interessado no texto básico ali, porque geralmente é enriquecedor para minha carreira e tudo mais. Então, voltando aqui agora, né, as minhas notas sobre o que eu acho, né, baseado no artigo, baseado do que eu vivo, aí do que eu percebo, observo e tudo mais. Então, eu concordo em gênero, número e grau, né, é muito latente isso para mim, perceber que o conhecimento vai sendo perdido sobre as intenções ali do software, né? Então, quando o software nasce, por exemplo, as pessoas que participam do nascimento do software, em geral, mergulham no contexto de negócio do software e tudo mais. E aí, novas pessoas vão sendo contratadas e elas não manjam tanto do negócio como quem construiu manjava. Então, elas passam a manjar menos do negócio, manjam menos das intenções, né, que tinham sido definidas ali no início, e aí é uma bola de neve. O software vai começando a ficar esse amontoado nessa coxa de retalhos, e eu realmente acho, né, tem um colega meu de trabalho que chama Bruno Moyle, que quando eu revisei aqui no canal o artigo, o texto original, né, que gerou ali a chamada lei de Conway e tudo mais, ele falou, putz, não é que eu considero uma lei, eu considero que é uma força que está presente, que faz que eventualmente possa fazer você ir para aquele caminho, né? Eu gostei muito dessa expressão força. Então eu acho que realmente tem isso.
Acho que tem essa força que é muito forte, de fato, que vai fazendo com que o software fique pior, né? Eu não acredito, eu deixei isso aqui anotado, vou até ler como eu escrevi. Particularmente, eu não acredito que exista uma maneira de manter a qualidade do software em um nível similar ao que ele começou. Desacredito. E mesmo considerando que todas as ações que devem ser tomadas foram de fato tomadas para tal, né? Então imagina que você manteve a documentação caminhando com a evolução do software. Você tem checagem, você tem rotina de análise sobre os requisitos de qualidade que você considera que são importantes, né, para o software ali. Você fez tudo by the book. Eu continuo acreditando que o software vai envelhecendo, ele vai ficando pior. Assim como o nosso corpo. Você pode cuidar do seu corpo da melhor maneira possível. Se você fizer tudo certinho, desde que você é muito jovem, quando você estiver mais velho ou mais velha, seu corpo vai estar pior do que era quando você era mais jovem. É meio óbvio isso. Beleza? Então, do mesmo jeito, eu considero que isso acontece com software. Parnas, que é meio que uma lenda aí, né, de engenharia de software, também, ele acreditava muito nisso e eu concordo demais. Aqui, né, eu voto com o relator. Aí, acho que assim, você tem que fazer tudo direitinho para ele ficar pior de maneira interessante, né, para ele apodrecer com qualidade. Porque essa força vai existir. Se você não cuidar, ele vai apodrecer de um jeito que você vai ter que contratar cada vez mais. Assim, a história da vida real, né? Contrata cada vez mais gente, as features demoram cada vez mais pra sair e tudo mais. Beleza? Então. E aí, assim como de novo aqui, sendo meio que seguindo a religião parnasística, aí ele era um super fã de documentação. Uma vez eu mandei um e-mail pra ele falando sobre o CDD e tudo mais. E ele retornou de maneira muito educada, um e-mail alegre ali, né, e tudo mais, dizendo, puta, já tô aposentado, não tô mais pensando sobre isso, mas, eu considero que o fator essencial aí, né, para um software ser mantido com qualidade com o passar do tempo é a documentação. E aí ele me linkou para um dos artigos dele, que era o Software Aging, que eu já revisei aqui no canal, beleza? E ele considera que documentação, não foi software Aging em um outro, e ele considera que documentação é imprescindível quando a gente pensa em manutenção de software, né? E assim como ele, de novo, eu não considero que o código de produção ou a base de testes para aquele código serve como documentação, né? Eu simplesmente nem passa pela minha cabeça nesse momento da minha vida considerar, né? Quando alguém fala assim, a documentação aqui é o teste, minha cabeça já vai assim, beleza, então não tem documentação. Ok, deixa eu ver agora se eu consigo entender pelo que tem no teste ou algo do gênero. Por quê? Porque quando eu penso em documentação, né, eu penso em algo mais formal que está sendo criado de fato para facilitar o meu entendimento. Para facilitar, eu quero ler em algum local de um jeito mais interessante o que estava por trás da cabeça de quem pensou naquilo daquele jeito. As decisões que foram tomadas, desenhos. Então você tem N maneiras de contar histórias. E para mim, documentação é sobre história. Eu quero saber o que aconteceu no passado, para eu entender o que está acontecendo aqui no presente e tomar melhores decisões para o futuro. Assim como a história da humanidade e por aí vai, né? Então, considero que documentar é essencial. Beleza? Documentação fala de legado do software, né? É tipo, pra quem já viu Harry Potter, aí eu já leio, enfim, né? Como se fosse a penseira que Dumbledore tem ali, né? Então, o software bem documentado e você tem esse histórico de evolução da documentação e tudo mais, é como se você tivesse acesso a essa penseira do software e pudesse olhar para trás e tudo mais. Então, eu considero que é muito importante, por mais que seja raro, principalmente em softwares de mercado, né? Não é raro em softwares open source, obviamente. Acho que é benchmark, né? Mas em softwares da indústria, né? Pouco importa se é uma indústria mais formal, startupeira e tal, é menos recorrente, né? Pode dizer quase zero. Só que, ao mesmo tempo, eu também entendo as dificuldades de se manter, né? Acho que a gente não é cultural aí pra gente
ter esse tipo de coisa nos softwares hoje em dia. E se você for olhar, né, você tem uma parte ali no tempo que tinha aquele negócio de CMMI, né, nível 2, 3, 4, 5. Eu trabalhei na primeira empresa que eu trabalhei na minha vida, formalmente, assim, como estagiário. Tinha esse lance de CMMI, né, não sei se ainda hoje tem. E eu na época achava super chato, né, zero maturidade. Confesso que eu não sei os detalhes, obviamente, me parece que é bem exagerado. Mas hoje em dia eu não olho pra trás e acho que aquilo é uma chacota. Que nem de vez em quando rola por aí, né? E mesmo quando você vai para o manifesto ágil, por exemplo, né? Que fala que é melhor, sei lá, código funcionando do que documentação, algo do gênero. E o manifesto ágil diz, né? Que por mais que veja valor à direita, tem mais valor à esquerda e tem lá aquela explicação. Não é que não vê valor ou algo do gênero. Mas tem um quê de prioridade ali, né? Então, vou até dar um stop aqui pra eu ler isso direitinho. Calma aí. Não é pra falar que eu vou dar pause, né? Você não precisa saber que eu dei pause, mas eu dei. E eu voltei. E aí aqui, ó, eu deixei aqui no navegador, ó. Working Software over Comprehensive Documentation. E aí aqui embaixo tem, né? That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Gente, assim, isso é sobre prioridade. Beleza? E eu tô usando aqui o manifesto porque ele ainda é citado hoje em dia. Então, o que é prioridade? É caso você não consiga fazer todas as coisas da sua lista, você vai fazer a mais importante, a prioritária. Então aqui a prioridade é software funcionando sobre documentação, sobre documentação. Aqui é o que está escrito, beleza? Inclusive com o nosso, enfim, né? Os caras super feras aqui, né? Ou pelo menos super reconhecidos aí na nossa comunidade, beleza? Olha aqui todo mundo, acho que a gente não é chato voltar. Então essa é uma mensagem muito forte por pessoas que são ícones da indústria, beleza? Por pessoas que nos inspiram e tudo mais, mas deixa eu só conferir aqui, né? O tal do Parnas não tá aqui, né? Ele nunca assinaria, pelo menos até onde eu entendo, isso daqui, porque isso aqui, essa frase é contra o que ele acredita, né? Então, no artigo dele do Software Aging, ele fala que a gente tem que parar de priorizar release e tudo mais. Então, voltando aqui, eu entendo de novo, não é cultural. A gente tem o que forçava a documentar antes virou meio que chacota, o que virou o padrão da indústria, né, que é ser ágil, diz que software funcionando é prioritário em relação à documentação, beleza? Por mais que tenham cases, obviamente, de ambientes ágeis com documentação. De novo, eu não tô querendo dizer que, só para deixar claro, né, para não ter nenhum mal entendido aqui, que ser ágil é não documentar. Não é isso que está escrito lá. E eu sou um fã de olhar as fontes de autoridade máxima. Beleza? Então, como já falei várias vezes aqui, não é isso que está escrito lá. Mas lá está escrito, isso sim está escrito lá, que o esquerdo é mais valorizado do que o direito. Então, isso é sobre prioridades. Beleza? Então, tem todas essas forças. E eu, de fato, não acho que software funcionando o tempo inteiro é prioritário em relação à qualidade do software, ou nesse caso, a documentação consistente. Eu acho que tem que ter um jeito de o software estar funcionando com a documentação consistente. Então, no projeto que eu trabalho atualmente, no produto que eu trabalho lá dentro da ZUP, acho que a gente está longe de ser o suprassumo da documentação. Mas é um tópico muito importante pra gente, e a gente tem cerimônias agora, né, semanais, só para atualizar a documentação. Porque assim, não dá para começar querendo, faz aí, né, parecendo que é cultura do tipo, escreve teste, que hoje virou cultural. Beleza? Não tá ainda nesse naipe. Não tá ainda. Eu acho que tá longe da indústria reconhecer que a documentação é tão importante quanto o teste de software, por exemplo, né? Então, né, a gente começou com isso, falando sobre isso, tentando manter, temos documentação sobre todos os nossos... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, né, acho que dá pra... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Abrir aqui, né, um pouco do... Deixa eu só... eu abri o negócio ali, mas não posicionei direito aqui, ó. Abri um pouco aqui, né, da nossa plataforma de treino, da nossa documentação,
Então aqui a gente tem, o nome dessa pasta ele vai mudar, né, para decisões de design de código, que é aqui, beleza? Mas aqui ó, a gente vai tentando registrar não as ADRs no sentido de decisão arquitetural, design doc ou algo do gênero. A gente fez um combinado que é decisão de código, coloca aqui, mas como é que qual que é meu guia para colocar a decisão aqui? Cara, não tem isso ainda, use qualquer granularidade. Você bateu o olho e falou assim, tô em dúvida, documente essa decisão. Aqui, estamos pecando pelo excesso, né? Então a gente tem aqui um monte dessas decisões tomadas, né? Tem o nosso guia de arquitetura aqui, nosso guia de manutenibilidade de código, nosso guia de observabilidade, nosso guia de plataforma de dados, né? Nosso guia de testes, guia de uso, né? A parte de infraestrutura. A gente registra decisões que passamos durante o projeto, que a gente quer blogar depois, né? E tudo mais. Tem aqui um pouco de por que a gente está documentando, né? E quais são os tipos de documentação que a gente poderia gerar. Tem um monte que a gente aqui nem explorou ainda e tal. Eu tô nessa jornada, né? Eu tô comprado com isso. Para mim faz muito sentido. Tô longe de talvez ser a melhor versão que a gente, né, como equipe aqui, e eu como pessoa de engenharia de software, eu gostaria de ser relacionado à utilização desse poder da documentação, mas estou comprometido em melhorar. Beleza? Mas era isso que eu queria falar pra você hoje. Espero que de alguma forma tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.